Bom dia a todos, muito obrigada pela introdução. Eu sou a Ana Amorim e o trabalho que vou hoje apresentar insere-se num projeto de investigação que tem por objetivo estudar a relevância das estruturas de resistência de dinoflagelados na dinâmica das populações planctónicas. Neste trabalho irei apresentar os primeiros resultados obtidos no estudo de dois transetos Costa Largo na costa noroeste de Portugal continental. Os dinoflagelados são um dos principais grupos do fitoplâncton marinho. Caracterizam-se por terem uma fase vegetativa planctónica flagelada, mas em muitos deles, cerca de 20% das espécies, reconhece-se a existência de uma forma de vida, um ciclo de vida que se caracteriza por ser não flagelada e que se acumula e deposita nos fundos marinhos. A distribuição, a diversidade e a abundância destas estruturas de resistência ou quistos refletem a ecologia das diferentes espécies, sendo reconhecidas como indicadores das condições ambientais em que ocorrem. Os dinoflagelados caracterizam-se ainda por apresentarem diferentes estratégias tróficas, das quais as mais frequentemente referidas são a autotrofia e a heterotrofia. Estas duas estratégias tróficas, obviamente, que implicam grandes diferenças na ecologia dos dois grupos. Algumas espécies de dinoflagelados podem ser nocivas para outras formas de vida marinhas e também para o homem, através da cadeia trófica. Estes episódios nocivos são frequentes na costa portuguesa. Algumas das espécies responsáveis por estes eventos produzem quistos de resistência. É, por exemplo, o caso de uma das espécies mais tóxicas que ocorre na nossa costa, responsável pela produção de toxinas paralisantes, o Gymnodium catenatum. O objetivo do presente trabalho foi investigar a relevância de diferentes fatores ambientais na distribuição de quistos dinoflagelados na plataforma noroeste da Península Ibérica. Para atingir este objetivo, estudaram-se as comunidades de quistos em sedimentos colhidos ao longo de dois transetos Costa Largo, um transeto mais a sul, situado frente ao Cabo Mondego, um transeto mais a norte, situado frente à Ria de Aveiro. Com o objetivo de identificar quais os fatores ambientais que melhor explicam a variabilidade encontrada, utilizou-se uma análise de redundância, na qual se incluíram 26 taxa e as 6 variáveis ambientais que apresentaram maior peso na ordenação das amostras, nomeadamente a profundidade, granulometria, temperatura da superfície da água do mar, temperatura de fundo, salinidade da superfície e a concentração de clorofila A como indicador da produtividade do sistema. Passemos então aos resultados. Neste diagrama podemos ver no painel inferior a distribuição da granulometria em percentagem dos diferentes tipos no histograma e em relação à dimensão média das partículas na linha azul turquesa. No painel de cima temos a concentração total dos quistos nas amostras de sedimento. O painel está organizado. Do lado esquerdo temos os resultados obtidos para o transeto norte, do lado direito os resultados obtidos para o transeto sul. As amostras estão, nos dois casos, orientadas num gradiente, segundo gradiente Costa Largo. Os resultados indicam que os sedimentos amostrados são geralmente muito grosseiros, sendo que o transeto norte apresenta sedimentos mais grosseiros. A areia é o fator, a fração mais dominante. Em relação à abundância da concentração de quistos nos diferentes amostras, verificamos que ela é muito diferente nos dois transetos. No transeto sul temos aproximadamente uma ordem de grandeza superior da concentração de quistos relativamente ao transeto norte. Verifica-se ainda que as concentrações mais elevadas dos quistos estão associadas a sedimentos mais finos. Podemos ver isso no transeto sul associado às estações B64 e 63 e no transeto norte associada à estação mais ao largo. No transeto norte há claramente um gradiente costa-largo, caracterizado pelo aumento da concentração para o largo na abundância dos quistos.
Isto não é tão evidente no transeto sul, onde os valores mais elevados se encontram a meio do transeto, associados com os sedimentos mais finos. Relativamente à importância dos dois principais grupos funcionais, autotróficos versus heterotróficos, verificam-se também diferenças entre o transeto norte e o transeto sul, sendo o transeto norte dominado por espécies autotróficas, aqui assinaladas a cor laranja, e o transeto sul dominado por espécies autotróficas. Pode também observar-se um gradiente de costa largo, que neste caso é visível nos dois transetos e que apresenta o mesmo sinal, isto é, temos um aumento da importância relativa das espécies autotróficas para o largo. Relativamente às espécies nocivas ou potencialmente nocivas, aqui assinaladas a vermelho, verifica-se que, com exceção da espécie Gymnodinium catenatum, do Gymnodinium catenatum, todas as outras espécies apresentam uma importância superior no transeto norte, onde, por exemplo, em relação ao Protoceratium reticulatum, chega a atingir cerca de 40% da comunidade. Com exceção da espécie Linglodinium poliedra no transeto sul, também aqui se verifica um gradiente costa-largo marcado pelo aumento para o largo da abundância relativa destas espécies. Noutros grupos de espécies autotróficas não nocivas, neste caso dos géneros spiniferidos, esse gradiente não é observado. Relativamente aos principais grupos de heterotróficos, como referido anteriormente, eles são mais importantes no transeto norte, e para os grupos mais representativos, o gradiente costa largo não é tão acentuado, sendo a exceção no transeto sul, relativamente ao primeiro grupo de espécies aqui representado, onde esse gradiente costa largo é manifestado numa redução da concentração para o largo na abundância relativa dessas espécies. Quanto à questão de quais os fatores ambientais que poderão estar a determinar as diferenças observadas nas comunidades de quistos, os resultados da análise de redundância ordenaram significativamente as amostras de acordo com a composição e a influência das variáveis ambientais. A variância explicada pelos dois eixos principais é de 79%, sendo que o eixo 1 explica 74% da variância. Das variáveis quantitativas analisadas, a temperatura e a clorofila A são as variáveis mais significativas. Também se compreende que se identifica que o eixo norte, o eixo 1 reflete um gradiente que representa o gradiente latitudinal norte-sul, separando do lado direito as amostras do transeto norte e do lado esquerdo as amostras do transeto sul. De um modo geral, as amostras de transeto sul podem ser caracterizadas por temperaturas mais elevadas, menores temperaturas de fundo, baixa produtividade e temperaturas e profundidades, maiores profundidades. Estas condições sugerem a influência de águas estratificadas, águas quentes e estratificadas. Por seu lado, as estações do transeto norte são caracterizadas por uma maior influência da elevada produtividade, indicada pelos valores elevados de clorofila A, por temperaturas de fundo mais elevadas e por uma granulometria mais grosseira. Estes parâmetros sugerem condições de maior mistura das massas de água, sugerindo uma maior influência de um dos processos mais importantes na dinâmica do oceano costeiro português, o chamado afloramento costeiro, ou, como na terminologia anglo-saxónica, o upwelling. Relativamente aos resultados da ordenação das espécies em relação com as variáveis ambientais, voltamos a ter claramente a associação das espécies heterotróficas, aqui representadas a laranja, com o transeto norte, e associadas
e associadas a águas mais produtivas, o que nos pode sugerir uma relação do predador com a abundância do seu alimento. É curioso que a espécie autotrófica nociva, Gymnodinium catenatum, também surja neste lado, no lado direito do eixo 1, surgindo uma maior afinidade para as amostras do norte. Neste caso, a espécie é bem conhecida a ecologia desta espécie na sua fase planctónica, sendo que aparece associada a períodos de relaxamento da Apoelen. Isto sugere que possivelmente a ocorrência do Gymnodinium catenatum esteja associada a um sinal da Apoelen para a costa portuguesa. As amostras do Transete Sul são dominadas pelas espécies autotróficas, assinaladas a verde, sobretudo pela espécie potencialmente tóxica Protocerasium reticulatum. A espécie potencialmente tóxica Lignodinium poliedra também está associada ao Transete Sul, mas associada a águas mais frias do que Protocerasium reticulatum e menos profunda. Para concluir, resumindo as principais conclusões, os principais fatores ambientais que moldam as comunidades de quistos dinoflagelados na plataforma noroeste de Portugal continental são a temperatura da superfície da água do mar e a concentração de clorofila. Foi possível identificar dois principais gradientes ambientais aos quais é possível associar propriedades da comunidade de quistos, nomeadamente um gradiente de costa-largo, caracterizado por um aumento da concentração total de quistos para o largo, bem como um aumento das espécies autotróficas para o largo. O gradiente latitudinal, definido pelas diferenças observadas entre o Transete Norte e Sul, sendo o Transete Sul caracterizado pela ocorrência de águas mais quentes, estratificadas e menos produtivas, a que corresponde uma comunidade dominada por espécies autotróficas, em particular a espécie Protocerasium reticulatum. Por sua vez, o Transete Norte é caracterizado pela ocorrência de águas mais frias e produtivas, o que corresponde a uma comunidade de dinoflagelados com dominância de espécies heterotróficas, e que corresponde a um sinal de produtividade já descrito na bibliografia para outras zonas da Apoelen no globo. Por fim, a espécie tóxica Gymnodinium catenatum parece fazer parte do sinal da Apoelen na costa noroeste da Península Ibérica, possivelmente associada a condições de relaxamento da Apoelen, o que coincide com o que se sabe sobre a ecologia da fase planctónica. Resta-me agradecer, referir as agências financiadoras e, em particular, agradecer ao projeto Aquimar, que nos permitiu a colheita das amostras, ao pessoal técnico que esteve a bordo do navio e toda a tripulação do navio em todo o apoio que foi dado para a colheita das amostras.